E aí vamos lá, momento ligeiramente catártico. Mônica Bergamo. Bolsonaro diz acreditar que pode ser preso se sair da presidência. Eu vou falar uma coisa. Se o Bolsonaro for preso depois que ele sair da presidência, ele está com muita sorte, tá? Ele devia dar graças a Deus se ele for preso. A coisa mais, assim, desculpa, reformulando. O mínimo que pode acontecer com ele é ser preso. O mínimo. O presidente Jair afirma ter certeza de que deve ser alvo de inquéritos, que teriam como objetivo levá-lo à prisão caso perca as eleições. Ele acredita também que seus filhos podem se tornar alvos mais fáceis de investigadores, caso deixe a presidência da República. Pois é, eu quero que vocês me convençam de que isso aqui não é um criminoso confesso, tá? O cara dizer abertamente que tem medo de ser preso e tem medo de que os filhos sejam presos, pra mim parece uma confissão, tá? Pra mim parece uma confissão. E não dá pra você, ao mesmo tempo, dizer que você e seus filhos vão ser presos injustamente e que o Lula foi preso justamente. De maneira justa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá pra ter os dois. Então lembra da moça falando que o Bolsonaro é muito sincero? Bolsonaro tem repetido a fala a diversos interlocutores em Brasília, inclusive de seu próprio governo. Com dificuldade de se recuperar nas pesquisas eleitorais, a hipótese estaria deixando o presidente cada vez mais inquieto e, de acordo com alguns interlocutores, transtornados em alguns momentos. A coluna ouviu nesta segunda-feira 4 relatos diferentes, que variam apenas em relação ao tom do presidente quando discorre sobre o assunto. E não precisava nem ouvir relato, ele já falou isso em público, tá, gente? Ele falou uma coisa que é tipo: só tem 3 opções pra mim, ou exilado, ou morto, ou preso, e eu digo que nunca serei preso. Não sei o que você tá inferindo com isso. Tá? Nunca sei. É o que eu acabei de falar, tá aqui na matéria, o que eu acabei de falar. Desculpa. Ele fala preso, morto ou com a vitória. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Preso, morto ou com a vitória. E aí ele fala: eu nunca serei preso. Bolsonaro, a vitória você não tem, tá? Então, assim, se você fizer as contas, né, pegar, assim, extrair a raiz, aí vai né, aí empresta, aí você faz a matriz, né, extrai a imagem, depois o domínio. Eu acho que, enfim, né, acho que vocês sabem, o que resta, exato. Tô tentando ver aqui se tem alguma coisa relevante. Segundo o mesmo ministro, que ministro? Deixa eu ver aqui. Um dos ministros, tá escrito um dos ministros. Segundo o mesmo ministro, não tá falando quem é, Bolsonaro afirma que estão loucos para que isso aconteça, mas ele saberia contornar a situação por não ser ingênuo como seus antecessores Lula e Michel Temer. Não ser ingênuo como Lula e Michel Temer. Quando você olha o Lula, você pensa em ingenuidade, né, gente? O Temer também. O Temer é um cara profundamente ingênuo. Só os loucos sabem. Vão querer montar alguma coisa pra me prender. A melhor pessoa pra criar prova contra si próprio é você. O Bolsonaro, real, é uma máquina de confessar crime. Uma máquina. O cara é impossível. Ele deve enlouquecer a assessoria dele. Ele deve enlouquecer os filhos também. Porque os filhos são pegos nos crimes. Mas o Bolsonaro, ele vai lá e fala e foda-se, tá ligado? Como rebater o Lula vai transformar o Brasil em Venezuela, o Lula teve 2 mandatos e o Brasil é a Venezuela? Não. Então pronto. O Lula teve 2 mandatos, a Dilma teve 2 mandatos, eles tiveram esse tempo todo e não transformaram o Brasil numa Venezuela, seja lá o que isso significa. Por que isso aconteceria agora? É o mesmo medo de sempre. E aí, continuando nesse bloco, né, falando sobre bolsonarices e bolsonarismos, lembra que a gente tava falando da bandeira do Brasil? Órgãos de inteligência suspeitam de ataques no 7 de setembro. Isso aqui era esperado, né, mas eu quero ver o que... Bom, e desculpa estar lendo Veja, né, já peço perdão de antemão, mas eu quero ver do que se trata isso aqui. Oh, não acredito. Bom, e lembrando que no ano passado... rolou aquele... Bom, vocês sabem que não só o Bolsonaro é mestre do xadrez 2, né? Mas o Ciro Gomes é mestre do xadrez 2 também. Então, assim, ó, eu vou ilustrar o que o Ciro fez ano passado. Vocês lembram disso? Vocês lembram do 7 de setembro pela ótica cirista? Inclusive que envolveu o Tico Santa Cruz? O Ciro tava assim, ó. Esse aqui era o Ciro no 7 de setembro. Por quê? Porque ele falou assim: haverão mortes no 7 de setembro. Então a esquerda não deve ir para a rua. A esquerda deve ficar em casa para não haver conflitos. Aí a esquerda radical falou assim: não. E foi toda pra rua. O PT foi pra rua também. Aí não teve conflito. Ou teve muito pouquinho. E aí o Ciro falou: tá vendo?
Sabe por que não teve conflito? Porque nós avisamos. Vocês deviam agradecer a gente ter avisado. Se a gente não tivesse avisado que ia ter conflito, ia ter tido conflito. Xadrez 2, velho. Quando o Ciro erra, ele acerta também, tá? Mano, o cara já tá no século 22. Raça absoluta, além da consciência. É. E eles foram, no dia 12, num protesto, com o MBL e o PCdoB. Mas vamos lá, né? Órgãos de inteligência estão investigando uma suspeita de ataque ao 7 de setembro com viés golpista. E o intuito de criar um factoide político para mudar o curso da eleição. É bomba no Rio Centro, imagino. Envolvendo grupos radicais... tá escrito errado, né? Grupo radicais de direita. O ato criminoso seria realizado para ferir os próprios bolsonaristas. Bomba no Rio Centro. Gerar pânico na sociedade e, em seguida, colocar a culpa na esquerda. Já fizeram isso na ditadura, tá, gente? Aqui deu certo. Deu errado, tá? Os militares que estavam insatisfeitos com a abertura política tentaram fazer a mesma coisa e não conseguiram. A bomba explodiu no cara. A suspeita foi confirmada por 2 oficiais desses órgãos de inteligência coluna, com um longo serviço prestado ao país, mas sem nenhum viés ideológico. Meu irmão em Cristo. A Veja, quando tá criticando o Bolsonaro, usa o mesmo vocabulário que ele, velho. Longo serviço prestado ao país sem o viés ideológico. O copy-pasta, né? Não dá. A Veja é intancável, velho. Apesar de ser um plano translocado e difícil de organizar, não seria a primeira vez que isso acontece na história do Brasil. O atentado do Rio Centro, em 81, foi organizado por setores radicais, do exército, da polícia, é o que eu acabei de falar, para incriminar grupos de esquerda, fazer oposição à ditadura no regime naquela época, etc. A preocupação dos oficiais é exatamente o contrário, que o atentado ocorra justamente contra militares do 7 de setembro ou atingindo grandes aglomerações, ampliando uma narrativa falaciosa que demoniza a volta do PT ao poder. Recentemente, um extremista de direita foi preso, por exemplo, após fazer ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e também a Lula, líder absoluto nas pesquisas. Neste contexto, a última edição da Veja acertou em cheio... A Veja, mano. A Veja tirou a roupa, passou azeite, assim, ó. Ficou se esfregando na frente do espelho, falando, mano, a gente acertou em cheio, caralho. Caralho, mano. Melhor que nós, só 2 de nós, velho. Eu não errei nenhuma. Puta que pariu, hein, Veja. Não tem como, mano. Mostrado que parte do país, a sociedade civil, age acertadamente ao tentar desarmar a bomba política ideológica. Tá. Lula, como já apontou a coluna, fez bem ao sugerir que os movimentos sociais e seus apoiadores não meçam forças nas ruas contra o bolsonarismo no dia 7. Enquanto investigações da Polícia Federal se voltam para eventuais ataques contra os magistrados e o líder de esquerda, uma preocupação legítima após o assassinato de um dirigente petista em Foz do Iguaçu por um bolsonarista, é preciso ficar atento a outro tipo de violência ligada à direita, ou qualquer linha ideológica extremista, né? Enche o cu de ferradura e fala merda, e é isso. Nada muito claro, mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Eu não sei se o Ciro vai falar. Repare bem, não devemos ir no dia 7 de setembro, porque vai ter um atentado, aí não vai ter um atentado, ele vai falar, viu, não aconteceu porque eu avisei, não sei se vai rolar isso, sabe? Mas pode rolar. E a gente já sabe que o Ciro, depois dessa eleição, vai botar o saco na viola, vai de base. Inclusive, gente, às vezes é difícil escolher qual panela é mais insuportável na internet. Mas os ciristas, eles estão tentando, tá? Eles estão tentando. Porque só eu criticar o Ciro no meu último vídeo falando que depois, quando ele perder as eleições, ele vai parar de concorrer, porque ele fez uma estratégia kamikaze. Puta merda, velho. Nossa senhora, mano. Os caras ficaram pegado com a minha fala. Pegado. Só as rosinhas. O Ciranha continua a subir. Falei isso pro meu amigo cirista até hoje, ele é puto comigo. Foda. É que se você é cirista a essa altura, você é um cirista muito convicto, tá ligado? Depois de tudo que o Ciro já falou, nossa senhora. Nossa, é isso que o Ciro falou. Eu nem vou comentar isso que me dá raiva, tá ligado? A última fala aí do Ciro, nem vou falar sobre. Mas, nossa, puta merda. Adote um cirista, E aí, falando no partido fardado aqui, né? Vamos lá. Exército compra ferramentas para acessar celulares e extrair dados de redes sociais, diz jornal. Então, assim, quantas notícias de ferramentas de espionagem a gente já viu? A gente viu 1, viu 2, viu 3, viu 4, viu todas, né? O exército vê ferramenta de espionagem e fala assim, quero, me vê 5. Os documentos, de contratação do equipamento, porém não especificam a utilização pela força ou quais aparelhos passariam a ser acessados.
O Comando de Defesa Cibernética do Exército comprou uma ferramenta que permite a extração de informações de telefones celulares e de registros armazenados nas redes sociais. A aquisição foi revelada nesta quarta-feira, 3, pela Folha de São Paulo. De acordo com o jornal, a contratação ocorreu sobre dispensa de licitação no apagar das luzes de 2021 e foi assinada pelo então comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Eu tô lendo uma notícia antiga, eu caí no ziriguidum da notícia antiga? Não. O Brasil é um grande déjà vu, tá, gente? Às vezes isso acontece. O documento de contratação do equipamento, porém, não especifica a utilização pelo Exército. Caralho, Carta Capital. Assim, ó, assim, excelente trabalho. Muito bom. Eu me senti muito informado por essa matéria. Realmente foi nada declaratório esse jornalismo e tal. E é isso. Mas isso aqui tá repetindo um negócio antigo que a gente já leu e não tá agregando absolutamente nada. É isso.